Adubeiros Raiz. Como que foi essa concepção da AgroSchool aí? Legal. Eu falo que eu tive um laboratório dentro de casa, né? Porque a opção de fazer o sabático foi justamente quando meu filho nasceu. E eu, a princípio, iria voltar para a empresa depois. No meio do caminho da minha licença maternidade, eu fui chamada na empresa para ter uma promoção, né? Eu lembro que o meu chefe me chamou e perguntou: onde é que você volta? Eu falei: até então, né? Eu volto em março, né? De 2016. Ele falou: então, quando você voltar, você vai assumir uma nova área. Eu falei: nossa, né, que desafio. E é uma história até diferente do que a gente escuta na maioria das vezes, né? Às vezes as mulheres têm receio de engravidar e depois ficar na geladeira ou perder oportunidades. E eu, né, graças a Deus, a minha história, eu tive um episódio aí diferente. Mas aí, por diversos aspectos, eu optei em realmente não voltar e me dedicar a cuidar do meu filho, a cuidar da minha família. E aí eu fiquei, né, eu brinco que eu saí de um cargo executivo para me tornar estagiária na minha casa, né? Então, dentro da minha casa, eu fui aprender como é que ela funcionava, porque era praticamente um hotel, né? A gente que trabalha como agro, que viaja para cima e para baixo, a gente frequenta a nossa casa, mas, né, parecia que não morava efetivamente aqui. E aí fui aprender, né, a realmente conhecer essa dinâmica. E o meu marido, ele já trabalhava em casa, né, ele já tinha o próprio negócio, que é, né, até hoje, voltado também para a educação, só que o foco dele é outro, né, o dele é Apple. Então, ele é o Dr. Apple, ele tem lá um canal, que é o maior canal em língua portuguesa sobre Apple, né, dando dicas de como é que funciona, como é que você usa os aparelhos, sincroniza, aquela coisa arada toda. E eu passei a observar o trabalho dele de dentro de casa, né? Já que eu estava aqui, eu falei: opa, parece que aí tem uma oportunidade, né? E eu juntei isso com uma outra questão que até então eu nunca tinha conseguido me atentar, porque quando a gente está dentro de empresa, a agenda não é nossa, né? A gente vive a agenda que os outros criam para nós, né? Então, dificilmente você consegue colocar ritmo na sua agenda, é uma dificuldade muito grande. Então, tinha um tema que eu sempre quis estudar antes, que eu não tinha tempo, era sobre as startups. E aí eu comecei, durante esse período, já que eu estava em casa, muitas vezes amamentando, cuidando do meu filho e tal, eu comecei a pesquisar mais sobre startup. E aí o mundo se abriu. Eu falei: gente do céu, o que esse tanto de coisa que está acontecendo aqui? E eu, dentro da empresa, eu não conseguia enxergar porque eu estava vivendo a rotina da empresa, né? Então, eu comecei a perceber esse movimento das startups e vi o modelo de negócio do meu marido dentro de casa. Eu falei: opa, eu acho que aqui... E eu sempre gostei da parte de educação, sempre gostei de explicar, eu sempre, né, é algo que realmente eu sempre gostei de fazer. Então, juntei desses três universos, e aí, sem saber, né, as coisas, a gente conta a história, as coisas começam a fazer sentido. Dentro da Algar Agro, eu criei um mini produto lá dentro, sem saber que depois me ajudaria, né? Eu criei o que eu chamo de Wikiagro, né? Eu com a minha equipe, obviamente. Que eu saía das reuniões, eu via que tinha muita gente que ficava em dúvida com justamente os termos do agro, né? E aí eu comecei a pegar alguns desses termos com a minha equipe, falei: vamos colocar dentro da nossa intranet a definição para as pessoas saberem o que significa isso, pelo menos dentro desse nosso universo, né? E aí eu peguei lá, por exemplo, basis, né? Que é uma coisa que o povo sempre fica em dúvida, o que é basis, diferencial de base, né? Cada cultura aí fala de um jeito. E eu falei: olha, sempre que você ouvir basis aqui dentro, significa isso, isso, isso. E aí fizemos para outros termos também. E a devolutiva foi fantástica, o pessoal mandando para a gente assim: nossa, finalmente entendi o que o fulano de tal está dizendo com aquilo. Não, agora entendi o que quer dizer aquele relatório, assim, assim, assado. Então, a gente teve uma primeira devolutiva super positiva. Quando eu fui criar o canal da AgroSchool, eu ampliei, né, o meu público. Então, dentro da empresa funcionou, agora vamos para o mundo para ver se isso aqui realmente é uma dor. E aí, lá em outubro de 2017, quando eu criei o canal, a devolutiva foi a mesma, de muita gente se identificando, falando: nossa, finalmente alguém explicando isso de uma maneira fácil, de uma maneira acessível. E aí eu falei: pô, então agora validei, agora é só seguir rumo aqui e incrementar isso aqui com o tempo. Então foi a partir dessa combinação que surgiu a AgroSchool. Legal, até baixei, eu tenho no meu computador pessoal, até tenho o seu e-book lá salvo,
né? Volta e meia eu recorro a ele, né? Porque apesar de estar no agro, ser agrônomo, o agrônomo não tem essas cadeiras na faculdade, né? A não ser em optativo. E quando eu formei há quase 17 anos atrás, o agrônomo que ali, naquele momento, fosse fazer aquelas matérias optativas migrando para a área econômica, área de marketing, assim, esse cara é bicho grilo, esse cara não quer nada da vida, não. É porque o que o agrônomo tinha que fazer? O agrônomo tinha que estar lá na produção, né? Tinha que entender lagarta, exatamente, né? Esse que era o estereótipo do agrônomo perfeito, do agrônomo que a escola desenhava essa persona, né? O termo famoso na net, para ir para o campo, né? E depois, no dia a dia do trabalho, eu fui ver que eu podia pegar mais de 50% das matérias técnicas que eu aprendi e literalmente colocar num lixo para fazer o que eu faço hoje, né? Mas enfim, vida que segue. Exatamente. E o bom desse complemento que a gente faz, né? E ali na AgroSchool eu lido muito com tanto profissionais, né, que a gente tem cursos que eu faço sozinha, como, por exemplo, o curso, ou a maior parte sozinha, agora eu já tenho os convidados que, por exemplo, vou falar sobre CPR, eu sempre falo nos vídeos, inclusive, eu falo, olha, eu não sou advogada, então eu faço a minha interpretação como usuária, né, ou seja, como alguém que está na cadeia e que precisa ter o mínimo de entendimento sobre os instrumentos, né, que trazem a segurança jurídica para a operação, mas quer falar exatamente, né, nos pormenores de como é que funciona uma CPR, um título, alguma coisa, então eu pego e chamo daí um advogado, que já é parceiro nosso, para poder explicar. Depois a gente tem um curso mais longo, que são quase 15 profissionais de diferentes áreas também, com vivência, que é isso que você trouxe que é importante, né? Não basta ser só o lado acadêmico, né, de realmente estudar, ler, isso é fundamental, a gente tem que se aprofundar, mas tem que ter aplicação prática, né? E essa é uma preocupação que a gente sempre traz, de olha, na prática eu tenho aqui uma série de histórias que eu posso contar de coisas ou que eu vivi, ou que eu estive muito próximo de pessoas que viveram e que a gente pode realmente testemunhar aqui como que isso aqui funciona, ou como é que se resolveu, o que deu certo, o que não deu certo, que também é fundamental a gente compartilhar o que não deu certo, porque, né, não é só de glórias que se vive, né? Então, acho que é isso que a gente busca realmente complementar nessa nossa integração. Marina, é interessante essa visão sua aí e esse conhecimento que você traz para os seus clientes e para os ouvintes aqui do podcast, né? E o nosso intuito também de criar o podcast foi aproximar as pessoas ao mundo do fertilizantes, ao agro, e tirar que o fertilizante é um bicho de 7 cabeças e simplificar. E eu acho que é isso que você faz. É trazer essas coisas que para muitos é difícil de entender e simplificar ela e trazer ela para o dia a dia, né? Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.